Em nome do Pai, do Filho e do Neto. O que o rádio produziu para 3 gerações. Norton Sancler ouve rádio desde os 6 anos de idade. Ele se define como um cliente especial dos meios de comunicação. Em uma época em que a poesia tomava conta do imaginário dos adolescentes, ele se deslumbrava com as belas canções de amor tocadas no rádio na década de 70. Daquele tempo meu de rapaz, né, que você... Aí rapaz é apaixonado, você sabe como é que funciona, né? Então eu na cama, assim, ligava o rádio e começava aquelas canções de amor, aquela época bonita, sabe? Aí impregna a gente de romantismo, né? E aí desperta uma parte poeta da pessoa escutando o rádio, é bonito, viu? E naqueles tempos, a radionovela e os programas humorísticos também faziam parte da vida das pessoas. O rádio servia como uma ferramenta de união entre as famílias. Naquela época você escutava uma novela. Então o sentido aí, tudo que você vê na imagem hoje, você tinha que ficar imaginando na sua cabeça. As coisas tinham um determinado horário para ter uma notícia, tinha um determinado horário para ter um programa de piadas, tinha um determinado horário para que tivesse umas músicas assim, que tocasse o coração, né? Eu lembro muito bem que a gente às vezes reunia a família toda para assistir um programa de piadas no rádio. E ali a família ria e delirava. Era um negócio bem gostoso, porque o rádio ele servia como elemento de união da família. A família parava para escutar o rádio. Ali ríamos, era divertido a beça, viu? A publicidade no rádio não é exclusividade atual, pois surgiu em 32, 10 anos depois da primeira transmissão. A propaganda realmente movia o rádio, mas não é como é hoje, né? Porque tinha propaganda, mas tinha os programas. Hoje a coisa é mais para o lado comercial do que propriamente para os bons programas, né? Inclusive esse advento de você poder escolher os programas é justamente porque tem tanta publicidade, tanto programa que o sujeito não aguenta, né? Naquela época também tinha, mas menores e assim, muito pitorescas as publicidades daquela época. Hoje, com 52 anos, Norton ainda demonstra profunda adoração pelo rádio, que o acompanhou desde a infância e ainda tem um lugar reservado em seu coração. É um momento assim de distração, de aprendizado, né? Vou muito pro lado da notícia. Tem uma rádio que só toca notícia, eu sou ligado, porque a notícia ela dá a condição da gente estar interagindo com esse mundo aí globalizado que a gente enfrenta. Então muda a sua condição de trabalho, de crescimento e de desenvolvimento de relacionamento com pessoas e tudo que você fica mais informado. Sempre ligada em comunicação, a publicitária Ludmila Soares, de 39 anos, também cresceu ouvindo rádio. Segundo ela, o rádio faz parte da vida de todo mundo e relata o que mais procura neste meio de comunicação. Eu escuto o rádio porque o rádio, por ter uma certa mobilidade, ele nos permite ouvir o rádio fazendo outras coisas. Então eu escuto o rádio quando eu estou dirigindo, às vezes em eventos, né, festas. A minha preferência hoje é por música brasileira, MPB. Eu escuto muito a 100.9, gosto de música clássica, tem um programa, se não me engano, da Guarani, que é de meio-dia às 14 horas, que é de música clássica, que eu também escuto. E gosto de tudo um pouco, samba, pagode, rock, sou bem eclética. Em constantes mudanças, o rádio evoluiu desde o tempo que ela era garota. Foram surgindo novos formatos na programação, dando uma grande importância ao veículo. Novas tecnologias também facilitam o ingresso do rádio por outros meios, sendo então acessado em qualquer lugar e de maneiras diferentes. Acho que a principal diferença hoje é a segmentação da programação. Então, algumas emissoras, elas têm programas mais informativos, tipo jornal, principalmente as AMs, né? E também prestação de serviço de utilidade pública para a comunidade, informa sobre o tempo, sobre o trânsito, enfim, vários problemas. E também as FMs com uma programação mais musical. Mas o que a gente observa de uma forma geral é que os grandes hit paredes norte-americanos, os grandes sucessos internacionais, vêm dividindo cada vez mais espaço com uma programação de música brasileira, que é muito bom, que a nossa cultura é muito rica. A gente tem aí o surgimento das web rádios, da rádio digital,
das rádios online, né, que a gente pode ouvir no computador, no celular. Então, acho que uma coisa compensa a outra. E com formatos inovadores, surgiram mudanças no campo publicitário. Novas propagandas foram aparecendo e o campo ficou mais criativo, passando a mexer com a mente das pessoas. De uma forma geral, eu acho que os anunciantes ainda estão muito presentes no rádio, tanto no formato de spot, que são os anúncios no intervalo da programação, quanto também os jingles, né, que são as propagandas musicadas, aquelas letras que a gente aprende a cantar do McDonald's e tantos outros anunciantes. Hoje, como em qualquer outro veículo, o apelo por anúncio no rádio aumentou. A estudante Renata Ferri, de 23 anos, percebeu atualmente essa mudança. Hoje em dia tem mais propaganda do que antes. Nascida na década de 80, a principal diferença que ela nota no rádio hoje é da falta de programação infantil. Quando criança, as canções de niná embalavam seu sono. Quando era criança, tinha programas de música infantil. Na hora de dormir, tinha música de niná. Aí minha avó colocava pra mim e eu escutava na hora de dormir. Hoje em dia, eu acho que não tem mais isso, não. E apesar do tempo corrido, Renata não deixou de lado seu prazer pelo rádio. Sempre que possível, ela o procura como fonte de entretenimento e informação. Eu escuto rádio todos os dias, quando eu tô no meu carro, quando eu tô em casa. Eu gosto principalmente de escutar no rádio música brasileira e notícias.